os males que envolve a criatura humana. Ignorância aí, não no sentido pejorativo, mas no sentido de desconhecimento. Como eu não sei de onde eu vim, como eu não sei o que é que eu sou, como eu não sei sobre a minha natureza, como eu não entendo o porquê da dor, e muito menos o que é que acontece conosco depois da morte, então, esta ignorância faz com que a gente cada vez mais se apegue às coisas transitórias do mundo, numa experiência mental eminentemente materialista, numa experiência psicológica eminentemente orgânica e numa vivência moral estritamente voltada para atender o ego, para atender aquilo que a gente diz, eu quero é me dar bem, eu quero é ser feliz, embora o conceito de felicidade seja muito relativo, variando de pessoa a pessoa. Mas talvez alguém aí esteja pensando, porque eu sou médium e capto o pensamento, o que tem tudo isso que ele está falando com o nosso tema de hoje, que trata de reencontro de almas através do mecanismo da adoção. Porque o Espiritismo nos ensina, gente, que as coisas não são isoladas e separadas. Para que a gente entenda bem certas situações, é preciso que a gente vá na raiz, para compreender o movimento de certos fatos e por que é que ele chegou até a nossa vida. Por isto que nós vamos tratar, antes de falar da questão da adoção propriamente dita, nós temos que falar de leis do universo, para que a gente chegue a compreender a razão de definirmos, em muitos casos, que a adoção é também um reencontro de almas. Para isto, precisamos entender que somos almas. Entender que nós somos seres que antecedemos ao berço, portanto, você não nasceu no berço, e que nós sobrevivemos à sepultura, portanto, você não vai desaparecer com a morte. Esses dois aspectos são muito importantes para entender que este ser transcendental, este ser que somos nós, indestrutíveis, que não morremos, que somos uma consciência pulsante, um campo de energia vibrátil, um núcleo semelhante a um imã. Esta consciência que somos nós emite pensamentos. Vocês concordam que a gente pensa? Não senti muita firmeza, não. Eu tenho a impressão de... Não é? Mesmo que pense mal e errado, mas pensa. Não é verdade? Se eu disser aqui agora, ó, vamos fazer o exercício, vamos ficar sem pensar, e vocês já estão pensando em ficar sem pensar. Nós temos o pensamento contínuo. Este pensamento contínuo cria uma emanação, irradiações que partem da nossa mente, assim como o que você sente, suas emoções, partem também energias, e tanto o que você pensa quanto o que você sente produz uma frequência vibratória. Frequência vocês entendem, não é verdade? Se você quer ouvir um rádio, eu não sei se tem alguém que ouve rádio ainda, aí quer ouvir rádio FM, mas se você botar na AM, você pega a FM? Não, porque vamos supor a FM está aqui e a AM está aqui. Elas não se tocam porque são frequências diferenciadas. Então tudo que você vibra gera uma frequência vibratória sua. E essa frequência é o seu cartão postal, é a sua carteira de identidade espiritual. O que você vibra define quem você é agora. Não é o que você vai ser, é o que você é agora. Tudo que você vibra cria uma frequência. Essa frequência desencadeia numa coisa chamada sintonia. Sintonia, ela produz afinidade. O que é sintonizar? É captar o semelhante, aquilo que se identifica com você.
Você passou numa barraca no domingo pela manhã, essa barraca pega bebo. Aí tem umas 5 pessoas tomando cachaça às 5 horas da manhã. Você tem ali almas afins. E não são só os 5 não que estão bebendo, fisicamente. Também com essas 5 pessoas, com certeza, outras individualidades, fora da matéria física, os chamados espíritos, ou almas do outro mundo, que também continuam afinizados com os interesses da Terra, estarão presentes, atraídos fundamentalmente. Eu estou cheio de microfone, agora me deram outro. Serão atraídos esses espíritos fundamentalmente pela mesma natureza de vibração. Vocês já ouviram essa frase, né? Os semelhantes se... Atenção, os perturbados do meu lado esquerdo. Os semelhantes se... Os atormentados do meu lado direito. Os semelhantes se... Atraem. Essa é uma lei universal. Vibrou, você atrai espíritos, pessoas e circunstâncias. Olha só, não é só espírito não que você atrai. Não é só pessoas humanas na matéria que você atrai pelo que você vibra, mas atrai também as circunstâncias do que você gosta. As possibilidades que você deseja, também nós atraímos. É por isto que o cleptomaníaco, a pessoa que tem a tendência de pegar o que não é seu, vai sempre encontrar a oportunidade de roubar. É alguém que esqueceu um celular em cima da mesa, é alguém que deixou uma carteira por ali, é alguém que deixou uma camisa e a pessoa não se contém porque é uma doença, a cleptomaníase, ele vai pegar o que não é dele, ok? Então, nós atraímos as situações. Isso se chama uma coisa interessante, tentação. Alguém já ouviu falar em tentação? Ninguém é tentado naquilo que não vibra. Aí já tira essa ideia de que nós somos vítimas inocentes do processo. Ah, a carne é fraca. Não, é o que o espírito vibra. Tentação é a sombra que a gente carrega dentro da gente. Ninguém é tentado naquilo que não está ainda na sua realidade interna. Vou dar um exemplo muito prático. Eu não bebo bebidas alcoólicas, ok? Então, vamos supor que a nossa amiga aqui seja um espírito desencarnado. E ela me odeia, não por nada não, eu sou uma pessoa muito boa, legal, mas pelo trabalho de divulgação do pensamento espírita. E ela não gosta. O que é que ela vai fazer? Eu vou levar ele a cometer atos negativos. Aí eu estou aqui falando, como eu escuto mais do que vejo os espíritos, ela chega junto de mim e começa a soprar assim, ó, tentando, né? Ó, termina isso aí para a gente tomar uma cachaçinha ali. Ela vai cansar e não vai me tentar, porque eu não tenho nenhuma vocação, não gosto e não bebo. Se ela quer me pegar, ela vai estudar milhares de defeitos que eu tenho, e os mais evidentes é ali que ela vai explorar. Ninguém sofre assédio espiritual, senão naquilo, ou nas sombras que ainda traz dentro de si. Isso já mostra o senso de responsabilidade que o Espiritismo nos mostra quanto ao nosso destino e a nós mesmos. Se eu quero a companhia dos bons espíritos, eu devo vibrar como? Positivamente, no bem, persistente e disciplinadamente, com leveza, mas com determinação. Não adianta eu dizer, eu queria tanto que o Dr. Bezerra de Menezes me ajudasse, afastasse essa coisa que me perturba. Mas eu fico esperando que venha o Dr. Bezerra de Menezes, mas eu continuo com as mesmas matrizes e os mesmos padrões de atitude ético-moral. Então, não é Bezerra que vai dar nenhum efeito sobre a minha vida. Eu é que preciso transformar minha existência. E continuo a escutar, a ver. E o que tem isso a ver com o nosso tema de hoje? Continuando. Então, a sintonia, a sua vibração, o seu cartão postal, o que você é, o que você deseja, o que você anseia, faz de você uma força de emissão
de energia e também uma força de captação de energia. Você emite e você recebe. Isso cria uma comunicação, ok? Cria um mecanismo de informação. A força silenciosa da energia, daquilo que se vibra, da frequência, do que se deseja. Muito bem. Aí o Espiritismo vem e insere, além deste conhecimento, a doutrina dos Espíritos insere uma outra chave fundamental para a gente entender a nossa vida. Que chave é esta? Chama-se lei de evolução. Tudo evolui na vida, nos universos, dos átomos aos arcanjos, que por sua vez também já foram átomos. Tudo está progredindo, tudo está caminhando. Você não foi da maneira como você é hoje. Hoje você está na sua melhor edição. Imagine como era 100 anos atrás. Imagine você, tem defeito hoje? Tem. Agora imagine há 500 anos atrás como éramos. Fomos melhorando, uns mais rapidamente, outros mais lentamente. Esta lei de evolução, ela é a chave indicadora que para que a gente dê um salto de qualidade na nossa vida interior, nós precisamos resolver aquilo que é o mais fundamental na nossa vida, o mundo de relações, de relacionamento. Nós somos formados de relacionamentos. A gente precisa se relacionar. Nós não somos seres isolados. A gente tem necessidade do outro até para ter raiva. Por isso que muita gente sofre de solidão e fica desesperado. Porque a gente precisa da energia das outras pessoas. A gente precisa desse intercâmbio. E mais, ninguém aprende virtudes senão nos relacionamentos. Como é que você sabe que conquistou a paciência? Como? De que maneira? Convivendo com a mala sem alça. Se você for conviver só com anjo, você não vai testar sua paciência, porque é anjo, não é? Não dá trabalho nenhum. Tem que conviver com aquele que muitas vezes é o oposto do que você pensa. Olha como as pessoas estão tão intolerantes hoje em dia. As pessoas estão muito intolerantes, pavio curto. Qualquer coisa cancela, bloqueia no WhatsApp, não é? Sai matando a pessoa só porque pensou diferente. E o interessante, quem é mais intolerante é quem diz que defende a tolerância. Não, porque a diversidade, basta ter um pensamento diferente, isso é um absurdo, isso é um criminoso, aí começam os problemas. Aí surgem as dificuldades de relacionamento, não é? Dentro de casa, em via pública, nas religiões, nas filosofias. Muito bem, esse mecanismo de relacionamento, nós vivemos esse mecanismo há muito tempo através de uma outra chave que explica a evolução. Vocês estão acompanhando, né? Não estou perdendo o raciocínio, não. Qual é a outra chave com que o Espiritismo traz uma profundidade, um senso de percepção maravilhoso? Chama-se reencarnação. Vários renascimentos, inúmeros renascimentos. Isso não é novo. Isso não é propriedade do Espiritismo, a ideia da reencarnação. Isso está na história da humanidade, com nomes até diferentes. Por exemplo, da Grécia Antiga, Sócrates e outros gregos pensadores que eram reencarnacionistas chamavam de palingenesia. Olha que nome. Significa pali, né? Muitos, Gênesis. Muitos renascimentos, muito nascimento, muita origem. Ok? Então, a reencarnação ou renascimento está na história da humanidade, já está na natureza, é uma lei natural. Não depende da nossa crença para existir. Se você disser assim, eu antes acreditava na reencarnação. Hoje, como eu deixei aquela religião, pode ser espírita ou qualquer outra, eu não acredito mais não. Sim, mas isso não muda nada. Você vai reencarnar do mesmo jeito. Reencarnação não é questão de crença, é lei da natureza. Acredite ou não. Quando estivermos lá, vão dizer assim, está chegando a hora de voltar. Não quero voltar não, para aquele mundo, para a terra. Que é muito bom, volto nada. Vai ter que voltar, meu filho. Porque você só pode continuar daqui para diante quando resolver algumas questões
que você deixou iniado lá na terra. Se nossa querida amiga aqui pega um dinheiro emprestado no Banco do Brasil, aí ela está devendo. Só que ela fez um trabalho e ganhou um dinheiro maravilhoso. E ela pega, em vez de ir no Banco do Brasil pagar a conta que ela deve, o empréstimo, ela vai no Banco Itaú e deposita. Pergunta às senhoras e senhores aqui presentes: perante o Banco do Brasil, ela quitou a dívida? Por quê? Porque o débito dela era onde? No Banco do Brasil. A mesma coisa somos nós. Onde a gente desarrumou o processo, aonde a gente criou os nós, é ali que a gente tem que desatar. Seria muito bom, meu querido irmão e amigo aqui, aprontar, criar um monte de problemas com um monte de gente, aí desencata, me arrependi, aí pronto, vou só progredir aqui no mundo espiritual, estou arrependido, né? Aí vai viver num mundo bom, feliz, legal. Sim. E a bagunça que você fez lá? E o aprendizado que você precisa fazer para que isso se consolide em você como acerto e não como desacerto. É por isso que a gente volta à Terra ou em outros mundos para dar prosseguimento a um processo de aprendizado. Tanto isso é forte que às vezes a gente sofre consequências recorrentes, ou seja, a gente não aprende a lição, termina passando pela mesma prova várias vezes. É o mal recorrente. Isso não precisa nem várias vidas, não. Às vezes numa vida só. Quantos testes semelhantes você não passou numa mesma existência? Quantas vezes talvez alguém aqui já não sofreu decepções na mesma área? Na mesma área. Vamos pegar uma área que mexe mais com as pessoas. Na área afetiva. Quantas pessoas já não decepcionaram na área afetiva? E geralmente passando pelo mesmo perrengue, pelo mesmo problema. É porque a natureza está ali dizendo o seguinte: tem coisa que você precisa abrir mais a mente e o coração para avaliar o que é que isso está trazendo para me ensinar. O que está querendo dizer para a minha vida? Como a gente tende a se ver como vítima, a gente não faz uma leitura do porquê que aquilo está na nossa vida. A gente quer saber, quer dizer para alguém, seja um médico, um psicólogo, um médium espírita, um padre, um pastor, seja quem for, a gente quer dizer: olha, eu estou passando por isso. Aí a gente faz aquele cara assim de: como eu sou um pobrezinho, né? Eu não sei porquê, eu não mereço isso. Não é verdade? É normalmente assim que acontece. Então a gente não está aberto a aprender a lição que aquele está trazendo. É uma mensagem viva dizendo: a hora da correção é agora. Não é por acaso que você está passando por isso. Muito bem. E nessa história toda, eu já encontrei muita gente que diz assim: Frederico, eu só queria saber, eu só queria entender por que eu nasci nessa família. Tem gente que diz assim, já disse para mim: eu acho que eu nasci na família errada. Ninguém nasce na família errada. A cegonha espírita nos ensina que ela não perde o endereço. Evangelho segundo o Espiritismo, no item parentesco corporal e parentesco espiritual. E está lá posto de uma maneira encantadora: em geral, os espíritos que reencarnam numa mesma família são almas que já se conhecem. Ponto. Boa parcela até se ama. São espíritos até simpáticos, o que não quer dizer que não tenha bronca. Nem toda bronca em família é porque foram inimigos do passado, não. Que às vezes, para quem não é espírita, já vou dando a dica. Se eu fosse vender o espiritismo por aí, ia falir. Que às vezes no meio espírita, por clichê, as pessoas dizem assim: olha, fulano se desentende tanto com o irmão dele que devem ter sido inimigos do passado. Não é, essa não é a resposta, nem é única e nem é a principal. A gente se desentende muitas vezes dentro do lar por dois motivos mais específicos. Primeiro, nossas imperfeições, que faz com que mesmo gostando do outro, a gente tenha dificuldade de aceitar o outro como o outro é, ou aceitar seus pensamentos como ele pensa. Como o ego e o orgulho na gente ainda é forte, a gente só quer ganhar em qualquer debate ou argumentação.
Esse é um dos fatores. Né? E o outro fator é, quem convive dentro de casa, o desgaste é maior. Porque, na vida real, ninguém acorda, por exemplo, como as atrizes da novela, que já acorda pintada, maquiada, né? Já levanta cheirosa. Não é assim que acontece na vida de relação dos casais, dos filhos, né? A gente acorda um desastre, não é? Secreção nos olhos, não é verdade? Eu sei que não é nada romântico o que eu estou colocando aqui, mas eu estou tratando de um fato real. A gente acorda simplesmente despojado do culto à nossa imagem. É do culto à nossa imagem. A gente acorda despojado disso. Então, essa realidade de você ser em casa despojado faz com que você está exposto. E como a gente convive com as pessoas, essa convivência gera um desgaste. A pessoa sabe nossos pontos fracos e a gente sabe também os pontos fracos dela. Quando está tudo bem, é uma maravilha. Mas quando basta um ficar chateado com o outro, pode explorar o ponto fraco. Daí vem os conflitos. Daí surgem os embaraços. Esse é um ponto. Então, eu creio que vocês estão acompanhando o raciocínio, né? Já estamos em casa. Já estamos nas almas que se atraíram por necessidades comuns, afinidades de coração e até, agora eu vou dizer a parte que muita gente gosta, e até por débito do passado. Que é aquele pessoal que diz toda briga é inimigo do passado. Pode um inimigo de outras vidas reencarnar como seu irmão dentro do seu lar? Pode. Acontece com um número considerável. Mas não se pode justificar isso com os problemas nossos de relacionamento. Isso tem a ver com o que a gente é. Tem a ver com as nossas dificuldades pessoais. Muito bem. Mas essa constituição da família é sempre assim? As almas que vêm, os filhos, o casal, é tudo já marcado, devidamente programado? Será? O que é que vocês acham? Eu acho que é. Como é teu nome? Andresa. Andresa foi objetiva, direta, segura, firme e forte. Eu acho que é. Quem mais quer opinar? Nosso amigo aqui que tem um ar de intelectual de uma universidade espírita. O que é que você acha? Você acha assim, poxa, se a gente reencarna e a reencarnação é um grupo de almas que já se conhece, então, teoricamente, toda a constituição familiar já estava programado? Todo casamento, por exemplo, já estava acertado no mundo espiritual? Eita, agora me lembrei de uma coisa. Hoje em dia se casa tantas vezes. Vou começar só a levantar relembres. As interrogações. Por exemplo, um irmão meu que já desencarnou, e vou falar porque eu sei que isso não tem problema para ele, teve 5 casamentos. Por sinal, ele, fantástico, merece um estudo, porque anualmente tinha encontro de todas as ex-esposas, todas se dão bem. Fantástico, olha que coisa maravilhosa, né? Mas veja que coisa interessante, qual dessas foi a programação? Ou nós programamos mudar de galhos? Como é seu nome? Mauricéia. Mauricéia jogou agora uma lenha para cima de Andresa. Tem o livre-arbítrio. Está vendo como a gente tem que ter muito cuidado com os clichês? Não é? O que é que a gente entende de reencarnação? Muito pouco. A gente entende algumas coisas que os espíritos nobres nos trouxeram, como André Luiz, que fala sobre o planejamento reencarnatório. E é verdade, nós temos o planejamento reencarnatório. Mas quando a gente mergulha na carne, o primeiro grande desafio é a amnésia, que a gente sofre. Vai funcionar o magnetismo, a força de atração. Aquela pessoa, e acontece muito isso, viu? Dos que se reencontram no meio da multidão. Eu conheci uma história fantástica, uma história daqui pertinho, paraibano. Um rapaz aqui da Paraíba, faz muito tempo isso, juntou um dinheirinho, era louco para conhecer o Reino Unido. Foi lá para Londres. E ele estava em Londres,
não sabe nada de inglês. De inglês ele só sabia I love you, querida, como eu jamais I love alguém. Sabia nada de inglês. Aí ele entrou, viu uma loja linda de roupa e entrou. Entrou na loja e disse, e tem agora? Aí ele lembrou, eu não sei falar inglês, como é que eu vou chamar a pessoa, como é que eu vou perguntar as coisas? Mas quando ele entrou, veio uma atendente muito simpática. Muito simpática, charmosa, encantadora, linda, com esses cabelos que vocês usam quando se preparam, caindo pelos ombros, a mais linda do mundo. E chegou para ele, já veio sorrindo, ele disse, eita, a mulher está sorrindo, o que é que eu vou falar? Como é que eu falo? Eu vou apontar a camisa. Aí ele fez, Aí ela, será que ele é mudo? Né? Tem problema ali. Ele, aí ela disse, como é que eu posso lhe... Aí ela fez isso, como é que eu posso ajudá-lo? Aí ele parou e disse, você fala português? Aí ele disse, você é brasileiro? Aí ele disse, sou lá da Paraíba. Aí disse, eu também, eu sou brasileiro e sou da Paraíba. Olha, ela estava há 10 anos no Reino Unido. 10 anos. Aí ele ficou feliz da vida, disse a roupa que queria, ela trouxe. E sabe como é brasileiro quando se encontra, né? E como é nordestino quando se encontra. Como é paraibano, potiguar e pernambucano, né? Eu acho que já chamou para comer cuscuz. Aí foi aquela alegria toda. E aí ele voltou e disse, ela disse, está chegando novas roupas quarta-feira, isso era segunda. Na quarta ele voltou. Começou aquele motivo, né? Aí ele, vamos tomar um cafezinho junto? Vamos, tu larga que hora? Tá, pronto, começaram a matar a saudade do Brasil, a falar sobre a Paraíba, a falar do Nordeste, a falar tudo aquilo, e ela contando a história dela, resumindo, casaram-se. Agora, vê só, esses dois paraibanos não podiam ter se encontrado na Paraíba. Olha que trabalho, gastou passagem. Podia não ter se encontrado. Mas a lei de atração, aí entra a programação. Aí entra a programação. Existe programação, sim, e existem circunstâncias que estão dentro dessa programação. Agora, tem o livre-arbítrio, que Mauro César citou muito bem. E nesse livre-arbítrio, quantas vezes na nossa carência, e principalmente hoje em dia, as pessoas começam muito cedo a ter suas experiências, entre aspas, afetivas. Cada vez mais precoce, sem maturidade. E quantos resolvem, então, conviver maritalmente, conjugalmente, passa a viver junto? Não estou tratando aqui de papel passado, estou falando de passar a viver junto. Então, isso é comum. E até nos casos de casamento, como eu citei do meu irmão e de outros casos que eu conheço, as pessoas terminam por dificuldade de relacionamento, depois de alguns anos, se separando. Descobre... Eu conheci um rapaz que depois de 40 anos de casado descobriu a incompatibilidade. 40 anos para descobrir que era incompatível. Já imaginaram isso? 40 anos de incompatibilidade. E por outro lado eu conheci um outro, espírita, de uma cidade lá no interior de Pernambuco. E ele chegou para mim uma vez, depois de uma palestra minha, disse, Frederico, eu posso falar uma coisa para você? Eu disse, pois não. Ele disse, rapaz, alma gêmea é verdadeira alma gêmea. Ele disse, olha, segundo o livro dos Espíritos, essa ideia da alma gêmea, que Deus faz uma alma para outra, não existe. O que chamamos alma gêmea seria uma metáfora, seria uma figura de linguagem para dois espíritos que vêm evoluindo, desenvolvendo afetividade muitos séculos, criando uma afinidade profunda. Disse, pois é, Fred, eu desconfiava disso, porque eu já encontrei 4 almas gêmeas minhas. Deu para entender? Esse santo que reza. Isso eu estou colocando para mostrar como as nossas fragilidades e carências podem fazer a gente fantasiar e criar mecanismos que não correspondem. Mas vamos falar dos filhos. E aí, principalmente nos casos, que creio seja a maioria, das situações afetivas conjugais programadas,
tem também a programação daqueles que serão os filhos daquelas almas, que quase sempre tem a ver com a história deles. Ou que aqueles pais ou futuros pais oferecerão as condições adequadas para aqueles que serão seus filhos, mas que têm uma história em conjunto. Vão fornecer a estrutura genética adequada para os corpos que aquelas almas precisarão para desenvolver aqui na Terra. E junto com isso, oferecerão um nível de prova para o que eles terão que aprender. Eu posso dar um testemunho sobre isso, porque lá em casa o nível de prova foi agudo. Foram 10 filhos. 10, gente. 10 filhos. Sabe o que é uma mulher ter 10 filhos? Hoje em dia, as meninas não sabem não. Quer ver, você tem filho? Quantos? 1. Quer quantos mais? 2, 3 serve? Não, o olhar de desespero que ela fez para mim agora. 3. Entende? Agora imagina 10, como era antigamente. Acho que no Nordeste tinha até uma placa no mundo espiritual: quer reencarnar, vá para o Nordeste. Porque os casais geralmente tinham muitos filhos. Mas então os filhos, de fato, têm muitos casos efetivamente programados. São as almas que necessitavam vir com aqueles pais. Porém, existem situações em que um dos espíritos, ou 2 dos espíritos, até pode ser mais, dependendo, pode ter necessidade de passar por um tipo de prova, que é a orfandade. Por algum motivo que só a reencarnação consegue explicar. Talvez espíritos que não souberam valorizar a vida familiar. Talvez espíritos que desprezaram e feriram brutalmente os pais. Talvez espíritos que foram muito endurecidos ou frios nos relacionamentos com aqueles que lhe deram a vida física, que cuidaram deles. A ingratidão dos filhos é um dos instrumentos mais amargos para a prova dos espíritos. Quando a gente é ingrato para com os pais, mesmo os pais sendo problemáticos. Porque os filhos sabem que pai e mãe não são perfeitos. Sabe mais do que os pai e mãe pensam. A gente pensa que os filhos veem a gente como herói, não, eles já sabem as peças, né? E vendo as relações, as brigas, aí que sabe mesmo. Então, eles amam, muitos amam os pais, porque amam, porque no fundo valorizam e porque têm amizade, afinidade com eles. Então, há espíritos que precisam renascer passando por essa experiência de nascer através de alguém que aparentemente os despreza. E eu digo aparentemente porque há muitos casos de pais ou mães que não criam seus filhos por fome, porque não têm condições, por falta de instrução. Então, para evitar que o filho morra, dá para alguém, ou para um familiar, ou então para alguém que nem conhece, por pressões que estão convivendo dentro de casa, pelo companheiro que não queria aquele filho mais, por vários fatores que vocês sabem que existem. Então, não é por acaso que aquele indivíduo poderá ser aquele que vai ser, em um determinado momento, escolhido por um pai ou uma mãe. E será usado a expressão adoção. A adoção, em geral, é o espírito que seria nosso filho mesmo, mas por circunstâncias e necessidades das almas, vem de forma indireta. Vem por tabela, mas tinha que vir. E o interessante da adoção é que é uma das visto pelo mundo espiritual, a adoção feita com carinho, com ternura, com amor, é considerada uma das mais belas expressões de amor que um casal pode ter. Amar aquele que não passou biologicamente por si. Amar um filho das entranhas é maravilhoso, é encantador, é nobilíssimo, mas é muito natural. Foram 9 meses carregando, há todo um vínculo afetivo que foi construído ali. Mas amar aquele que você vai adotar
é uma escolha. Às vezes, ter o filho biológico nem é escolha. Surgiu de uma circunstância que não estava nem preparado. Não é verdade? Quantas vezes não estava nem esperando, engravidou? Não foi escolha. Foi desatenção. Foi uma falta de aviso. Era um anticoncepcional que estava vencido. Qualquer coisa. Conta errada. Não foi uma escolha. Biologicamente não foi uma escolha. Mas a adoção, em geral, é uma escolha. Eu vou adotar. E me permitam dizer, eu tenho uma experiência muito próxima disso. A minha filha mais nova, que é nossa filha. Filha mesmo, não tem isso não. Só veio por tabela. Ah, mas estão filmando, será que ela não vai? Não. Não vai. Porque aí entra um outro aspecto importante. Quando a gente vai fazer esse gesto, consideramos que é muito importante, que desde pequenino a gente comece a preparar para que ela saiba. Porque, infelizmente, muitos problemas nascem do fato delas não ficarem sabendo e vão saber por terceiros. Sempre tem aquela língua abençoada, seja da família, chateado com, não vou contar, aquelas almas santificantes, seja por uma amizade, por alguém que termina comentando sem saber, pensando, vai acontecer. Então é melhor, recomenda-se, que vá se preparando e contando a história com muito carinho. Vocês me permitem contar a história minha, como é que foi? Fica chato não? Vocês querem saber? Quem quer saber? Levante a mão, só para eu ver. Vocês adoram a vida dos outros. Uma aguinha, daqui a pouquinho eu vou pegar. Obrigado. Então, gente, o que aconteceu? Nós tínhamos vontade de adotar. Tínhamos 2 filhas biológicas e uma vontade enorme de um terceiro filho. E teve uma quarta-feira, que era o dia que eu faço atendimento no centro espírita lá. Na quarta tarde, estávamos tomando um cafezinho, eu e minha esposa, para sair para o centro, para a instituição. E a gente conversando e resolvemos, rapaz, a gente está falando tanto, vamos adotar? E ele falou, vamos. Fechado. Isso foi 4 horas da tarde. E fui para o atendimento espiritual. Quando eu terminei o atendimento, já entra minhas 2 filhas, a do meio e a mais velha, e a minha esposa com um bebê no braço, no mesmo dia, à noite. E ela foi dizer, pai, vamos ficar com ela. Eu disse, peraí, como é? O que é? Eu não sabia nem o que era, eu vi aquele bolo, estava com um pano, imaginei o que era, mas o que? Estava ainda meio flutuando na história. E ela disse, aí trouxeram a senhora que adotou o irmão dela e vivia na rua, tal, aquela coisa, situação toda. Então, olha só que coisa linda, né? Eu não sei porque a gente já disse tanto que queria tirar na Mega Sena, mas nunca chega. Mas o bebê, no mesmo dia chegou. Fantástico, né? E aí o que é que a gente fez? Porque eu sempre pensei, é importante que ela vá sabendo que é amada, mas que saiba do processo. Não seja justo a pessoa crescer e de repente descobrir que... Então quer saber por quê? Por quê? O que foi? Por que fui... Por que minha mãe não me criou? Que a primeira indagação é essa, né? Por que não me criou? Por que meu pai não me criou? Por que me deram? Bem, essas interrogações. Então, o que é que eu dizia? E veja só, não foi invenção não, viu? Foi fato. Eu disse, eu e sua mãe, a gente sempre quis 3 estrelinhas. A gente ia para Deus, Papai do Céu, 3. Veio a primeira estrelinha, aí ela dizia, fulana, a mais velha. Aí disse, depois, 4 anos depois, a gente queria tanto a outra estrelinha, a gente pediu tanto, e veio, aí ela disse o nome da segunda, do meio, aí batia palma, muito bem, aí estava faltando uma 3ª estrela, a gente sabia que ela estava no céu, e a gente começou a pedir, mas aí, mamãe estava cheio de carocinho na barriga, não é que estava mesmo? Cheio de cisto, de não sei o que, de policisto, né? A mulher de antigamente, basta dizer, vamos ter um filho, já ficava grávida. As de hoje é cheio de policista, endometriose, tem que fazer tratamento, comer
alpiste, isopor, fazer não sei o que, é tanta coisa para ter um filho, né? Então, eu disse, ela não podia ter mais filho, mas a gente queria a terceira estrelinha. Quem era a terceira estrelinha? Ela, eu, Esperanças, muito bem. Era a terceira estrela que estava faltando. Mas manhã não podia. Então a gente começou a implorar. A gente queria, sabia que a terceira estrela estava lá e tinha que vir para a gente. Papai do céu é tão bom que mandou a terceira estrelinha na barriguinha de outra mãe para chegar para a gente. Ela achava essa história linda, linda. E foi crescendo, já estava maiorzinha, sempre foi muito esperta. Um dia até me assustei, porque a gente nunca usou a expressão adotada. Nunca usamos essa expressão, tá? Isso a gente nunca usou, não. Mas sempre deixou claro que foi, né? Veio por outra mãe. Aí um dia eu estava na cozinha ajeitando um negócio lá, ela chegou com uma coleguinha. Painho, aí eu disse, oi, estou aqui na cozinha. Ela chegou, ô Painho, diga aqui para minha amiga, não é verdade que eu sou adotada? Aí eu tomei um choque. Alguma alminha falou alguma coisa com essa expressão. Aí eu disse, mas na verdade você é nossa filha, só veio por outra barriguinha. Aí ela olhou para mim e disse, tá vendo? Eu não disse? Aí saiu, voltou a brincar. Então acho que isso amenizou muito, e mesmo assim ela teve umas dificuldades. Teve algumas dificuldades, tal, conheceu o irmão, que não foi receptivo, uma série de fatores. Bom, não vem aqui a gente detalhar. Então isso foi importante para ela. Foi importante para a construção afetiva. E principalmente, aí nos permita colocar, e aí não vai nenhuma coisa de o espiritismo apenas, não. Óbvio, eu espírita, a esposa espírita, as duas filhas também. E ela, todas foram para a evangelização infantil, começou desde pequenininho até juventude e tornaram-se trabalhadoras. Hoje as três estão fora, né? Mas ela foi tomando conhecimento sobre essas leis benditas da vida. E que amor de família não é uma questão biológica, é coração, é sentimento. Isso é fato. Às vezes uma coisa que complica é quando os pais tomam essa opção tão nobre, tão bela, às vezes por empolgação, às vezes para demonstrar que adotou uma pessoa, mas não se preparou para isso. E aí surgem os problemas normais, que podem surgir, seja naquele espírito que ele traga, ou seja mesmo a dificuldade da gente, os próprios pais começam a ver as dificuldades. E a gente escuta coisas muito complexas, muito difíceis, de alguns. Eu já escutei, me arrependi. E eu fico torcendo que essa pessoa nunca fale para o filho. Porque é uma dor terrível. Imagine que é uma dor profunda. Então, o ato de acolher no nosso lar um espírito que não veio por intermédio, através do meu sêmen, nem do óvulo da esposa, esse gesto que é uma fecundação afetiva espiritual, que se possa multiplicar essas opções, que mais gente faça esse gesto, que tenha essa atitude. E eu quero aproveitar uma coisa que parece que não tem nada a ver, mas tem. Pet. Os pets. Alguém tem pet aqui? Quase todo. É um sucesso o pet. Vocês se lembram que antigamente os pets eram muito maltratados? Até os de casa, os domésticos, ficava no quintal, roendo osso. Não sei quem foi que disse que cachorro gosta de osso. É o que dava, ele comia, né? Só tinha aquilo. Como são os pets hoje? Como eles são muito bem tratados, em muitos casos. Não é? Cada vez mais, a humanidade está se espiritualizando e cuidando dos nossos irmãos animais. Às vezes chega a raia, dá uma coisa meio esquisita, né? Venha para papai. Vem para o colo de mamãe. Né? A gente está misturando muita coisa. E tem lugar que tem mais pet do que bebê, criança humana. E alguns chegam a dizer, não quero filho não, só quero os pets. A psicologia tem um bom terreno aí. Tem um bom terreno. Algumas pessoas, é porque eu amo os animais. Será que é amor mesmo pelos animais? Não estou duvidando não, assim.
lógico. Mas tem alguns casos que merecem uma reflexão. Por quê? Baseado em alguns casos específicos, como eu já encontrei também. Olha, eu prefiro os animais, porque eles não reclamam, não traem a gente. Ou seja, o problema é nossa dificuldade de lidar com o ser humano. Não ter opinião diferente. Teve uma senhora que disse, não tem esse negócio de ter opinião contrária à minha. O que eu quero, ele faz. Então ela quer um robô, alguém que balance a cabeça para ela. Não está preparado para a vida de relação humana. Cuidemos dos pets, mas não esqueçamos de amar os seres humanos. Porque isso pode estar refletindo um distúrbio nosso, emocional, de relacionamento, de afetividade. Cuidemos dos nossos animais. Eles precisam, são nossos irmãos do reino animal, mas é importante que isso não signifique uma ruptura com o ser humano. Porque isso vai nos levar a ter necessidade em futuras experiências de aprender a conviver com o ser humano. E aí sim poderá ser de uma forma que cause muito impacto para a gente. Não como punição de Deus, mas por aquilo que a gente emite, a gente vai atrair a necessidade que a gente tem. Então, conviver com a diversidade é fundamental. E o ser humano é diverso. Qual é a população da Terra hoje? 8 bilhões e parece que 300 milhões de habitantes. Já está nessa faixa. E ainda bem que é tudo diferente. Olha só aqui, nesse salão aqui, é tudo diferente. Tudo. Todo mundo diferente, graças a Deus. Imagina, gente, 8 bilhões de... Andresa, quem é que ia aguentar? Hã? 8 bilhões de Frederico, caos social. Como é teu nome? 8 milhões de Amanda, tragédia. A riqueza da vida está nessa diversidade, porque a gente se soma e se completa. Amanda tem o que me ensinar. Você tem que me ensinar, eu tenho algo a ensinar a você. Isso é a riqueza da vida. Né? O casal que se identifica, quer dizer que é um casal que pensa igual. Uma vez uma pessoa disse assim, Frederico, casamento perfeito, eu sou doido para encontrar a pessoa ideal. Aí eu disse, olha, o que é a pessoa ideal? Não, é a pessoa certa. Sim, o que é a pessoa certa? O que é a pessoa certa? A pessoa certa que a gente se refere é aquela que está dentro dos nossos moldes de expectativa. Então a gente já não vai amar a pessoa como ela é, a gente vai amar a expectativa que a gente tem. A gente quer que a pessoa certa seja aquela que se encaixe no que a gente considera ideal. É assim que as coisas acontecem. E o pior casamento talvez que exista é você encontrar e se casar com uma pessoa, como ele disse, não, eu quero alguém que pense como eu, que goste das coisas que eu gosto, que torça pelo mesmo time. Ou seja, quer casar com ele mesmo. É um autocasamento. E esse é o pior casamento que tem. É tomar suco de chuchu todo dia, gente. Porque você está convivendo com alguém que é muito semelhante a você, um retrato. E esse retrato vai lhe cansar. O que vai produzir o casamento que cresce é essa diversidade. Afinidade não é igualdade. Afinidade é, por exemplo, você desenvolver tanto afeto e amor por alguém, que mesmo você pensando diferente sobre certas áreas, você respeita, você enriquece a vida da pessoa com o que você é, e você tem áreas de afinidade que são geralmente construídas na convivência. Essa é a relação fantástica. Sem querer dar aqui lição de relacionamento. É só dizer que na prática é assim que acontece, e a natureza é sábia. A natureza junta Yang e Yin perfeitamente. Podem reparar os casais. Geralmente, quando um é virado, aceso, dinâmico, o outro é manso e tudo. É quase zen. 2 zen casados.
40 anos depois, os dois já tombando. Amor, a gente esqueceu. Vamos ter um filho, não dá mais não. Agora dá mais não. Não é? Falta energia, falta vigor, falta para cuidar dessa parte. Agora, duas pessoas antenadas, azeitadas, estressadas, agoniadas, imagina. A tendência, não estou dizendo que não dá certo não. Pode até dar. Tem casos que dá sim. Mas, em geral, isso gera dificuldades. Pelas características muito semelhantes, você gera uma zona que pode virar uma zona de turbulência. Repito, não estou dizendo que todos os casos seria assim. Dois estressados podem casar e se dar muito bem. Sem problema nenhum. Mas, em geral, você cria uma tendência de ruptura mais fácil. Ok? Então, é a diferença, é a qualidade do outro que vai gerar esse processo. Filho. Não, eu criei meus filhos todos iguais. Deixa eu dizer uma coisa aqui. Criou errado. Não se educa diferentes de forma idêntica. Porque as necessidades são diferentes. Você pode ter zonas de contato, que é aquele amor e atenção que pai e mãe dá a todo filho. Isso é correto. São as zonas de semelhança. Mas não pode ser uma zona de diferença. Vamos dizer que essas três aqui foram minhas filhas. Ok? Muito bem. Aí Mauricéia, um doce de pessoa. Suave, meiga, compreensiva. Quando abraça a gente, a pessoa que abraça ela já sai diabético. De tanta doçura. Nossa irmã, como é teu nome? Edna. É o cão chupando manga. O oposto de Mauricéia. Toda rebelde, sabe? Sempre foi assim, desde pequena. Olha, menina, desce desse muro. E ela lá. Sai dessa goiabeira. E ela pendurada lá no olho da goiabeira. Hã? E Brena, intelectual. Enquanto a outra estava no alto da goiabeira, ela estava lendo os livros. Livros de Victor Hugo, poeta da França. Por estilo mesmo dela, por gostar, por ser dessa natureza, mais centrada, mais reflexiva, uma melosa, outra quente, e ela turbinada no pensamento. 3 filhos diferentes. É claro, gente, qual é a que eu vou ser mais enérgico quando necessário? A da goiabeira. Não é? É uma necessidade diferente. É a mais rebelde, é a menos compreensiva, é a que peita mais a situação. Essa precisa sofrer um trato pedagógico diferenciado. Mauricéia vai receber todo o carinho, mas também não pode ter privilégio. Primeiro, para não causar problema na educação do cão ou da nossa irmã, não é? Tem que ter essa dose, tem que ser equilíbrio. E, olha só, se é a do meio virada, foi a adotada, foi a que veio por tabela, e pode ter esse comportamento, ou desenvolveu exatamente porque, mesmo sendo amada, e mesmo a gente tendo dito a ela desde pequeno, com todo carinho, com todo esse tato, algo dentro dela foi uma espécie de ferida, uma cicatriz, que por maturidade espiritual ela pode não ter aceito muito bem. Entende? Então, mais do que nunca, eu tenho que ter um outro olhar sobre o processo. E não ficar, meu Deus, por que eu... Triste o dia que eu adotei. Eu trouxe o inferno para dentro de casa. Não trouxe o inferno para dentro de casa. Tem um potencial aí lindo, que é a verdadeira educação, que passa pelo amor, pelo trabalho da personalidade da criatura, do caráter. Isso precisa ser feito. Isso precisa trabalhar. E a educação começa exatamente ali. Não é na universidade, não é na escola. As escolas não educam. As universidades também não. Então, quem tem que cuidar da formatação do caráter e do enriquecimento da personalidade são os pais. Mas como é que eu tenho medo porque eu não sei, eu também tenho muitos problemas, muitos defeitos? Tem. Não tem pai perfeito.
Você vai educar aprendendo. Filho não vem com bula feito remédio. A gente vai aprendendo na experiência, no tato, na observação. É assim que acontece. E a partir daí a gente aprende muito observando cada filho, aprende muito procurando a mansuetude, o pacifismo e a firmeza quando necessário no processo. Não pode ter privilégios porque foi adotado. Esse é o outro lado da questão. Tem gente que quer compensar. Sente um sentimento assim de pobrezinho de fulano. Foi abandonado e eu tive que adotar. Aí começa a dar excesso de proteção e de privilégio. Não deve. O cuidado é o mesmo. Cuidado é o mesmo. O trato é que vai sofrer diferenças de acordo com a necessidade de cada alma. E essa é a mensagem que a transcendência da vida nos traz. Antes delas serem minhas filhas, são espíritos. Na verdade, minhas irmãs, espíritos que são irmãos e que estão nesta encarnação como minhas filhas. Estão numa posição para que eu possa guiá-las para Deus. Grande objetivo da paternidade e da maternidade. Guiar o espírito que está sob o nosso cuidado para a luz, para o entendimento, para o crescimento, para a sua humanidade, para o seu aperfeiçoamento, para dilatar seu potencial, para expandir sua consciência. É o maior tesouro que a gente pode dar aos nossos filhos, é a luz do conhecimento espiritual. Não há maior, gente. Não há. Você pode dar, se tiver condições, dê brinquedo, como você quer, mas não fiquemos apenas nisso. O mais importante é aquilo que pertence à alma. É o que vai ficar com o filho. Desde pequenino ele vai lembrar disso quando estiver grande. Como foi amado. Não vai ser o brinquedo que recebeu. Porque se receber muito brinquedo e não sentir o compartilhamento afetivo, não sentir a energia dos pais, de atenção, de amor, de respeito, de igualdade de sentimento e de cuidado, embora com diferença na maneira que vai educando de acordo com a necessidade de cada espírito, é isso que vai ficar no filho. É isso que vai ser projetado para ele quando ele estiver maior. E é isto que vai influenciar quando este filho, por sua vez, também gerar os seus filhos. Porque a tendência é a pessoa repetir, projetar aquilo que ele passou e experimentou. E eu estou procurando o filho do relógio. Que horas tem? Eu não estou ouvindo o relógio. 9 horas, já passei, não foi? Eu passei, não foi? Passei 3 minutos, não foi? Não era até que horas, hein, Socorro? A minha palestra. Vocês não iam aguentar isso, não. Então, gente, a grande mensagem da imortalidade, a grande mensagem é: estamos todos inseridos na lei de evolução, estamos todos inseridos nessa chave bendita da reencarnação, e somos todos almas vinculadas, umas de maneira mais próxima, outras conhecidas nossas estão por aí, e vamos reencontrá-lo em algum lugar, e a gente vai sentir aquela simpatia, aquele afeto. Sabe, aquele filho de um amigo, de uma outra cidade, de outro estado, que tem a maior afinidade com você e que você tem para com ele. Pode ser um encontro, um reencontro de almas. Pode ser, sim, um reencontro de almas. Não é que você vai, vou pegar o filho de fulano, vai ser meu. Não. É um reencontro de afeto. São almas que já se conhecem, que se querem bem, que olha para você e você sente a antiguidade daquela relação. Você pode perceber nos olhos de quem olha para você a antiguidade de quem conviveu há muito tempo com aquela criatura, em posições diferentes, em condições diferentes, mas obedecendo a mesma lei grandiosa: expandir o nosso amor, construir a nossa vontade, estabelecer os nossos passos para a libertação espiritual da criatura humana. A necessidade da Terra hoje é exatamente esta: para que a gente supere os embates entre os povos, as brigas entre irmãos, os conflitos pessoais, a fim de que esta luz possa representar aquilo que a gente mais necessita no caminho. Estamos no aprendizado, estamos para deixar a mente livre e o coração em festa, até que a gente entenda definitivamente que nós devemos ser como a primavera. A primavera não escolhe jardim para fazer brotar as suas flores, não escolhe apenas a consanguinidade para amar.
Amemos a nossa família, mas estendamos o olhar para a família universal, a família de outras famílias, as almas que estão em outros locais, os espíritos que estão atravessando suas vivências em momentos diferentes dos nossos, as almas que estão no mundo espiritual, que nós vamos reencontrar. Há amigos nossos que não reencarnaram e que estão lá. Não sei se vocês já tiveram este sonho, eu já tive e outras pessoas já tiveram, de sonhar com estar num lugar, geralmente um lugar muito agradável, muito bonito, com pessoas que você não conhece da terra, mas que você sabe que conhece e ama. Não sei se alguém aqui já teve isso, de acordar e dizer, meu Deus, de onde eu conheço aquela pessoa? Onde ela está? Porque neste grupo de almas que vem evoluindo juntos, uns reencarnam, outros ficam na dimensão espiritual para nos dar apoio. Depois acontece o inverso, você desencarna, vai para o mundo espiritual, e estes corações queridos vêm para a terra, ou para outros mundos, e durante o sono físico, eles saem do corpo e reencontram você na dimensão dos espíritos. E você vai dizer para eles, eu te amo, lembra de mim? Eu estou com você. Você não está sozinho na terra. Fique tranquilo, estaremos juntos até a nossa iluminação. Daí, reencontro de almas na família consanguínea, mas também em toda parte, abrindo canções de amor, biológicos e não biológicos, próximos ou distantes. O importante é amar. O importante é a gente sentir-se bem com o amor que podemos sentir. O importante é a gente descer a alma em ternura e fazer com que um orvalho diferenciado parta de nós e alcance o coração e cicatrize suas dores e faça as suas chagas se recuperarem. Nosso amor é capaz de fazer uma enorme diferença na vida das criaturas. Que Deus abençoe a vocês, abençoe esta instituição, envolvendo-a cada vez mais em luz, para que novos aniversários transcorram. Que Deus nos abençoe. Muita paz para todos. Gente, me permitam, ao nosso dirigente, rapidamente, eu vou fazer uma divulgação agora. Saiu o palestrante, chegou o publicitário. A Casa do Caminho, que é a instituição que eu faço parte, assim como esta aqui, como normalmente os centros espíritas têm, nós temos um trabalho social razoavelmente intenso. E estamos ampliando. Para vocês terem uma ideia, nós já temos 7 profissionais de saúde atendendo gratuitamente a comunidade carente lá. Temos 2 psicólogas, uma psicopedagoga atendendo inclusive crianças do espectro autista. Nós temos uma ginecologista, um clínico, uma pediatra, nós temos um neuro, temos um acupunturista e vamos instalar um gabinete odontológico. Estamos construindo um anexo por esta ampliação social que estamos fazendo. Os livros que eu publico, todos os recursos são para este trabalho social. E eu trouxe esta noite para outro lugar que eu vou, eu trouxe para vocês conhecerem, quem quiser e puder adquirir, claro, vai estar ajudando a gente e levando o conteúdo. Eu trouxe 4 títulos, 2 que eu psicografei e 2 que eu mesmo escrevi, tá certo? 2 como médium e 2 com o meu próprio pensamento. Então, Ajuda-te do Espírito Marta, que é a nossa mentora espiritual, talvez muita gente aqui já conheça, esse livro tem várias edições, ótimo, ó, de bolso, botou aqui, ó, leva para qualquer lugar, bota nessas bolsas que as mulheres usam, que parece uma arca de Noé, aí é que leva mesmo, e aonde você abrir aqui, cai uma mensagem para você, você saiu assim inseguro, será que vai dar certo, eu tenho dúvida, quando abre, sofrer por antecipação, você sai duvidando, será que Deus ouve a minha prece? Aí quando abre, como Deus te ouve. Você está no momento de lágrimas, quando abre tem uma mensagem aqui que é, quando a lágrima cair. Você está nervoso, agitado, está meio tenso, tem uma mensagem aqui que é calma.
Você está meio em dúvida, chateado com os familiares, tem uma mensagem aqui que é teus familiares. Aonde você abrir aqui tem uma mensagem para o seu dia a dia. E muita gente usa na preparação do evangelho no lar. Então é lindo. Compre até mais de um e dê de presente a quem você ama. E mais. E tem mais. Mesmo que você diga, eu já comprei esse livro, já dei a pessoas que eu gosto. Pronto, agora compre e dê a quem você não gosta. Porque não tem coisa melhor do que pagar o mal com o bem. É fantástico, né? O outro livro psicografado foi esse aqui, ó. Lindo, gente. Poemas, é o mais recente. Oferenda de Amor, do espírito Tagore, que foi poeta na Índia, o primeiro escritor não europeu a ganhar o prêmio Nobel de literatura. Tá lindo, gente. Ele chama Jesus de meu noivo amado, ou amante da minha alma, ou então noivo dos que sofrem. Então é linda a maneira, as mensagens dele nesse livro aqui são mensagens encantadoras. Tenho certeza, depois vocês vão ali e folheiem, pega o livro, dá uma olhadinha nas mensagens. Estais em mim. A outra, vem. Outra, voltarás. Outra mensagem, o divino menestrel. Está muito bonito, gente. Vocês adquiririam esse livro. Ó. A propaganda está tão bem feita que ele está pegando aqui. E os outros dois, que fui eu mesmo que escrevi. Atenção. A outra vez em que morri. Os espíritos me fizeram regredir em 3 reuniões privativas a uma reencarnação minha no final do século XVI. Eu conto a história, assim como se fosse em forma de filme, e qualquer pessoa que lê, como ele, por exemplo, pode tirar a reflexão dele a respeito da vida, dos dramas, dos conflitos que ele carrega agora. Ele não vai encontrar apenas minha experiência, mas pode se encontrar nessa experiência. O livro está muito lindo. Como eu sei que vocês adoram a vida dos outros, vão querer saber dessa. Tá certo? E o outro livro, A Luz da Morte. Esse livro aqui já está em várias edições. E as pessoas dizem assim, Fred, quem lê esse livro já está prontinho para morrer. Esse ele não quer. Daqui a 70 anos. Gente, é porque aqui eu escrevi de uma forma leve, para que uma contribuição para a gente perdendo esse medo, porque é um processo natural do nosso ciclo. Pode balançar a cabeça, mas vai. Eu lamento dizer, mas vai desencarnar. E tem mais, pode ser até mais tarde. Depois da palestra. Não, gente, agora, sem a brincadeira, aqui, ó, tem um capítulo que eu mostro porque quando a gente está desencarnando começa a esfriar primeiro os pés. Isso não quer dizer, tem alguém com pé frio aí? Não quer dizer que pé frio está desencarnando, não. Pode ser distonia. Mas se estiver desencarnando, começa pelos pés. Eu falo também da premonição do meu pai, no desencarne que meu pai teve. Falo de outros fatos aqui, alguns capítulos maravilhosos. Então vale a pena ler, viu, gente? Está muito legal esse livro aqui, tá? Já vai estar prontinho para uma nova dimensão. Para encerrar, passar a palavra ao nosso dirigente, todas as facilidades, se alguém quiser adquirir, não tem problema, pode ser em dinheiro, Pix, cartão de crédito e débito, está tudo ali. E se alguém quiser adquirir, quiser uma dedicatória, terei imenso prazer de colocar, tá bom? Passo a palavra para o nosso amigo dirigente. Pode fazer a prece, não? Posso? Claro. Fazer agora? Bom, nosso amigo pediu que eu fizesse a prece de encerramento. Eu peço a vocês agora a máxima de concentração. Nossos amigos espirituais com certeza estarão derramando sobre cada um de nós energias maravilhosas, fluidos recompensadores, fluidos de cura e de bem-estar. Amor incondicional, fonte inesgotável de misericórdia e bondade.
Este é o momento de gratidão. Pelas bênçãos desta noite. Pela vibração de paz que nos envolveu. Pela energia sagrada descida dos céus, nos alcançando a vida. Agradecemos pelo nosso dia, por nossa vida, pela existência dadivosa, pela lágrima que purifica, pela dor que ensina, pela amizade que enriquece, pela oportunidade do bem a fazer, pelos percalços do caminho, pelas estradas em direção ao ninho. Gratidão, Senhor. E que as nossas mãos se transformem em tuas mãos, socorrendo, amparando, sustentando. Que os nossos pés alígeros alcance o local da dor e do sofrimento para amenizá-los. Que os nossos lábios deitem carinho e conforto, instrução e bondade. Que os nossos olhos possam enxergar a névoa densa ou a sombra desesperadora que envolve irmãos de caminhada. Possam os nossos ouvidos, Senhor, escutar a música dolente dos padecentes, ou nos permita perceber o riso álacre da criança, a falar de futuro e de esperança. Gratidão por esta casa, gratidão pelo farol da iluminação, gratidão pela mensagem libertadora da doutrina dos Espíritos, renovando Jesus para o mundo. Graças te damos. E permite que possamos dizer: fica conosco e nos abençoa hoje e sempre.